Professor Mairovich, por que esse código de ética no Supremo Tribunal Federal é tão importante de sair aí da gaveta e ser colocado em prática? Acho que é muito importante falar isso aqui para a nossa audiência. Quais são os pontos principais? E até pelas suas bolas de cristal aí, pela sua bola de cristal aí no seu escritório. Será que vai sair? Será que esses que defendem o código de ética no Supremo vão conseguir ir adiante e vencer aqueles que estão querendo que isso fique para trás? Então, um primeiro ponto e resposta, e é muito óbvio. Existe uma disciplina para os magistrados, todos, quer do Supremo, quer os outros. Existe. Está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei, Fabiola, complementar à Constituição. Então, o que eu quero dizer é que está acima de leis ordinárias. Então, é uma lei complementar, quer dizer, é musculosa, tem força. A pergunta: adiantou essa lei orgânica da magistratura nacional? E eu não vou repetir todos os exemplos já dados pelo Josias. É suficiente? Mostrou, e está muito claro, que essa lei orgânica da magistratura nacional, embora imponha sanções, esse é um ponto importante, sanções, que vão desde advertência, suspensões, disponibilidade, demissão, tal. Além dessa lei orgânica, o que aconteceu? Aconteceu que ela não se mostrou suficiente, não foi entendida suficientemente. Daí a necessidade de se especificar ainda mais essa lei por um código de conduta, para ela ser mais balizada. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, imagine, que é muito clara, principalmente quando a gente pensa em ministros intérpretes da Constituição. Ora, se eles não sabem os limites, não sabem interpretar direito a lei orgânica da magistratura nacional, então vejam se eles podem interpretar a Constituição. Esse é o ponto que destrói, atenção, destrói aquele argumento de ministros resistentes que falam: olha, a lei orgânica está aí, a disciplina está aí, não precisa de algo a mais. Se a disciplina está aí, o que eles estão fazendo? Estão indo viajar, tem o problema das esposas, tudo aquilo que o Josias colocou, e colocou bem, evidentemente. Então, esse argumento desse grupo resistente não resiste a um palito de... não tem a resistência de um palito de fósforo. É, evidentemente, tolo. E o outro ponto importante, com relação àqueles que são favoráveis. Eles são favoráveis, mas vejam, isso não está sendo colocado ou discutido. Veja, o Fachin fala lá em autorregulamentação e fala num código de conduta sem sanções. Quer dizer, então, olha, viajou no jatinho e não tem nem puxão de orelha, tá? Então, sem sanção. Outro ponto, a sanção, está lá na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Repressão, demissão, perda de função. Pergunta-se, isso tem algum órgão que pode aplicar essas sanções ao Supremo Tribunal Federal? Resposta: nenhum. Então, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, para os ministros do Supremo, não tem sanção, porque não tem nenhum órgão para aplicar. Esse debate é importante, está sendo menor, as pessoas não estão mostrando isso, não está se verificando isso, debatendo isso, o que mostra que isso é muito importante. Então, se tiver um código de ética sem sanção, Fabiola, e não tem constitucionalmente um órgão regulador, isso tudo, atenção, vira perfumaria.
Então, o Fachin vai dar uma aparência e vai tentar. Falar, olha, ministro, passou do limite, ó, o limite é esse aqui. Vai cumprir ou não vai cumprir é problema seu. E não pode ser problema de cada um, porque nós já vimos, até pelos próprios resistentes, que a moralidade para eles não é a moralidade aceitável para a sociedade. E aí resta saber, né, Josias, será que a imagem do Supremo muda com esse código de ética? Vai conseguir mudar? O que vai mudar a imagem do Supremo perante a sociedade, né? Não muda a imagem. O que vai mudar a imagem do Supremo é a conscientização dos seus ministros que precisam alterar o seu comportamento, né? É muito fácil saber o que é certo. Difícil é fazer o certo. Então, um código de conduta não vai fabricar ministros mais éticos. Pode ser útil para aqueles que não resistem à tentação de imaginar que tudo o que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido. Então, ficam enxergando brechas aqui e ali para pegar carona, para receber presente, para participar de confraternizações com investigados, para produzir material que estimule a própria suspeição, né? Então, quem pode sancionar ministro do Supremo é o Senado Federal, que é responsável pela análise de pedidos de impeachment contra essas togas supremas que se imaginam ali à direita de Deus, né? Até aqui, os pedidos de impeachment eram absolutamente injustificáveis. O Supremo era atacado pelas coisas boas que fazia, pelo combate que fazia ao movimento antidemocrático liderado pelo Bolsonaro, que resultou numa tentativa de golpe no 8 de janeiro e tudo aquilo que sabemos. O Supremo ergueu barricadas contra o comportamento anti-vacina do Bolsonaro, o comportamento antissanitário. Então, o Supremo fez muita coisa positiva que levou a ataques do Bolsonaro e dos seus súditos, né? Agora, ele está sendo questionado por outras coisas. Ninguém está falando, questionando o papel que o Supremo exerceu no esforço para preservar a democracia brasileira e a lógica do funcionamento do Executivo em momentos críticos. Mas agora, isso não pode servir, essa conduta adequada do Supremo não é salvo-conduto para que os seus ministros simplesmente imaginem que pode fazer o que bem entenderem. Não é assim. Não é assim, já está claro que não pode ser assim, mas na semana passada, por exemplo, tivemos lá um dueto vexatório, vergonhoso entre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E a certa altura, o Alexandre de Moraes disse que ministro do Supremo não pode fazer mais nada na vida, só dar aula e fazer palestra. E aí ele se queixou, passaram a demonizar as palestras. Ele faria um bem a si mesmo se justificasse as presenças dele em eventos que foram patrocinados pelo Banco Master, em Londres, em Nova York. Disse que não há nenhuma dúvida quanto ao impedimento de juízes de julgarem casos em que parentes seus advoguem. Lavaria a alma da plateia se revelasse que talentos especiais possui a mulher dele, a Viviane, para justificar o contrato de 3,6 milhões de reais por mês assinado com o Master. E aí os dois, o Moraes e o Toffoli, disseram que magistrado pode ser sócio de empresa privada, tem todo o direito. Aí o Toffoli, rindo, disse, se fosse assim, que se não pudesse ter interesses privados, o ministro teria que doar a herança para a entidade de caridade se os seus pais fossem empresários. O Toffoli teria que explicar o conflito de interesse que se estabeleceu no processo sobre o Master, a partir da descoberta de que os irmãos dele têm uma sociedade, 2 irmãos do ministro têm uma sociedade com um fundo do Master num resort frequentado pelo Toffoli, com áreas de proprietário lá no interior do Paraná. Então, são aspectos que forçam o Supremo e os seus ministros a privilegiarem, a enxergarem a necessidade de ter algum recato. Os ministros estão esquecendo de maneirar. Então, nesse cenário, Fabiola, um código de ética, embora não tenha caráter de sanção, não preveja punição,
serviria eventualmente, poderia servir como um farol para que os ministros percebessem que precisam adotar determinados comportamentos éticos em benefício próprio. Interessa ao público, interessa à República, mas interessa também ao Supremo, porque se o Supremo não se autocorrige, mas não há nenhuma dúvida que cedo ou tarde a correção virá de fora para dentro. Está aí os parlamentares os partidos da direita, os conservadores, fazendo um esforço extraordinário para aumentar a sua representação no Senado, para começar a aprovar pedidos de afastamento, de impeachment, deposição de ministros do Supremo. Se o Supremo fornece material, a deposição de ministros, que seria uma novidade histórica, nunca houve no Brasil, pode ser que a sociedade, ao votar em 2026, considere adequado mandar para o Congresso parlamentares que farão campanha em 2026 com esse tipo de plataforma. Me mande para o Senado que eu vou votar a favor do impedimento de ministros do Supremo. Então, o Supremo não pode fornecer material para que a sua imagem seja queimada nessa fogueira, mas se insistir nesse comportamento, vai acabar acontecendo isso. Fala, professor. Fabio, olha, em cima disso que o Josias está colocando, está vendo o Senado poderia impor sanção. Então, vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, Senado. No caso de desvio de senadores criminais, desvio criminal, quem é que julga? É o Supremo. No caso de nomeação ou de aprovação de ministro indicado pelo presidente da República, ministro do Supremo, então, indicação para ministro do Supremo pelo presidente da República. Quem aprova é o Senado. E tem a cerimônia do beijamão, ou seja, se vai lá pedir, falar, se comprometer. Percebe que esse mecanismo de freios e contrapesos fica evidentemente o quê? Fica prejudicado, está enferrujado. Porque se o ministro do Supremo vai julgar o senador, que ele já foi lá bajular, vai julgar o senador, que também pode julgá-lo no impeachment, isso não funciona. E não vai funcionar de jeito nenhum. É um sistema que está absolutamente enferrujado. Portanto, e mais, o Senado só dá impeachment em crimes de responsabilidade. Então, tudo isso, e um ponto, quando a imagem do Supremo, que a cúpula do Poder Judiciário é manchada, toda a magistratura fica manchada. E quando vem um código de ética, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia está propondo em época eleitoral, é importante, em época eleitoral, para os juízes eleitorais, sendo que os tribunais têm a possibilidade, já que o juiz, aquele que é juiz estadual, que vira juiz federal eleitoral, porque a justiça federal a justiça eleitoral é federal. Então, o que os tribunais podem fazer? Pode tirar o juiz que tenha cometido o escândalo imediatamente, substitui. Ora, isso não pode ser feito em outras situações. Então, tem muita coisa para ser acertada. Agora, um código de ética é um código que vem num momento, olha, vamos servir de balizamento sem sanções, o que é absurdo, mas sem sanções. Se dá a impressão do que, olha, ele vira um espelho. Então, o ministro Supremo tem que olhar no espelho e verificar se aquele ato vai provocar algum desgaste, ou seja, um espelho para ver se ele tem vergonha na cara. Professor Mayrovich, antes de me despedir, quero trazer aqui também uma análise sua a respeito dessa história hoje. Foi muito impactante hoje pela manhã, a polícia prendeu um piloto da Latam, dentro do avião, inclusive, a gente tem essas imagens aí, um piloto suspeito de liderar uma rede de abuso infantil. Ele foi preso em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tá aí as imagens.
Um piloto suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil, preso nessa manhã, tem 60 anos, foi preso dentro da aeronave durante o embarque de passageiros na manhã de hoje. E as informações foram divulgadas pela própria Polícia Civil. Ele, segundo o detalhamento da delegada Ivalda Leixo, tínhamos dificuldade de encontrá-lo porque não sabíamos quando ele ia voar ou não. Pedimos a escala para a empresa e identificamos que ele faria o voo hoje, por isso a prisão. O piloto é suspeito de abusar sexualmente de crianças que seriam vendidas pela avó, uma mulher de 55 anos que também é alvo de mandado de prisão. A mãe de uma outra criança também foi detida, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves. Ele participava dessa rede de exploração havia pelo menos 8 anos, segundo a Polícia Civil. O homem tem filhos de um primeiro relacionamento e é casado pela segunda vez. Segundo a delegada, a esposa não tinha conhecimento dos crimes e está inconformada. O piloto fez ao menos 3 vítimas, que são irmãs, menina de 10 anos, 12 anos e 18 anos. A gente tem aí essa ação da Polícia Civil e um trabalho, pelo que a gente pode acompanhar, um trabalho de inteligência, né, professor, para conseguir chegar nessa prisão. Mas é um caso gravíssimo, assustador, horroroso. É tão grave, Fabiana, tão grave, que as Nações Unidas, a ONU, providenciou uma conferência a respeito e dessa conferência depois gerou uma convenção sobre a exploração e o desfrutamento de seres humanos. E aí está encaixada a prostituição. E a prostituição, desde a prostituição infantil até as formas de exploração e desfrutamento, que é o que a gente está vendo agora. Então, a gravidade é internacional. O Brasil está bem equipado, atenção, está muito bem equipado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe penas pesadas. Por exemplo, o rufianismo, a exploração do menor, a pena é de 3 a 6 anos. O favorecimento às crianças se prostituírem, a pena vai de 4 a 10. Submeter ou aliciar, que pode ser isso que ele está fazendo, é de 4 a 10. Mas o Brasil tem todo um elenco de todo esse tipo de conduta criminosa. E que contempla, evidentemente, também o estupro, que a pena vai de 8 a 15 anos. E aí a violência é presumida se a criança tiver menos de 14 anos. Então tem todo esse quadro. O Brasil está bem equipado. Então, que sirva de exemplo para inibir esse caso.